Bom dia, queridos alunos do sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as monarquias absolutas na Europa, as transformações na sociedade e na economia, além de fazer uma breve revisão. Além dos conflitos religiosos, os séculos XVI e XVII foram marcados por disputas territoriais entre os reis europeus. A conquista de terras na América e na África, além da disputa por mercados de compra e venda de produtos, levou a várias tensões políticas entre os reis europeus e impulsionou até mesmo algumas guerras. Na Europa, difundia-se o absolutismo monárquico, ou seja, a defesa do poder absoluto dos reis. Havia já alguns séculos que os monarcas de alguns reinos europeus acumulavam poder. Sob sua autoridade estavam o exército, as autorizações para novas rotas e novos postos comerciais, as decisões sobre cobranças de impostos e de taxas, bem como o decreto de novas leis. A centralização do poder real atingiu seu auge no século XVII e foi a principal característica da sociedade do antigo regime. Esse processo contou com o apoio de vários grupos sociais. A nobreza apoiava os monarcas absolutos em troca da manutenção de seus privilégios, como a isenção do pagamento de impostos, a permanência de seu status social e a garantia de posse de suas terras, entre outros. Para a burguesia enriquecida com as atividades comerciais, era importante contar com um governante que promovesse uma atmosfera favorável ao comércio, sobretudo com o investimento em uma frota marítima e a garantia de uma política de impostos que permitisse o lucro. Assim, muitos burgueses punham sua fortuna à disposição da manutenção dos reis absolutistas e de sua corte. Também para as altas autoridades religiosas, fossem católicas ou protestantes, era importante contar com um governo forte que as ajudasse a enfrentar as turbulências dos conflitos religiosos. Lá na página 214, existe um quadrinho de mais informações onde estão elencados alguns dos filósofos desse período que ajudaram a justificar o poder dos reis absolutos. Eu indico que vocês façam a leitura. Eles falam de dois filósofos muito importantes para a gente entender o próximo movimento histórico e filosófico, que será a Era das Revoluções, lá no 8º ano. Entre eles nós temos o Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes. Eles foram teóricos que ajudaram a manter esses reis absolutistas no poder, ok? Bom, no início do século XVII, a Espanha era um reino muito próspero. Sua frota naval era temida e rivalizada com as embarcações inglesas e holandesas pelo controle dos mares e oceanos, especialmente o Atlântico, que ligava o reino às suas ricas colônias. Nesse período, as possessões espanholas na América produziam toneladas de ouro e principalmente de prata, que eram regularmente enviadas por grandes navios mercantes aos cofres dos reis espanhóis da dinastia dos Habsburgos, de origem austríaca. Esses metais preciosos permitiam à Espanha investir ainda mais no desenvolvimento do comércio e da navegação, ou seja, os reis, com os navios mercantes, os reis espanhóis, estavam retirando das colônias, principalmente aqui na América Latina, o ouro e a prata, metais preciosos, além de outras especiarias que eles comercializavam. A influência dos imperadores Habsburgos na Europa aumentou sobremaneira depois de 1580, quando Felipe II assumiu o trono português e passou a reinar também sobre todas as colônias portuguesas além-mar. Esse período ficou conhecido como União Ibérica, pois reuniu os reinos da Península Ibérica, Portugal e Espanha, em uma só coroa. Essa união ocorreu em 1578, quando Dom Sebastião, o rei português,
faleceu sem deixar herdeiros. Foi nessa época que o imperialismo dos Habsburgos atingiu seu auge. Com terras na América e no Japão, os reis espanhóis se orgulhavam pela conquista de um império onde o sol nunca se punha, como se costumava falar. Além das nações ibéricas, eles controlavam todo o Sacro Império Romano-Germânico, que no início do século XVII se estendia pelo atual território da Alemanha, da Áustria, da Polônia, da República Tcheca, da Eslovênia e partes da França e da Itália. A dinastia Bourbon na França foi outra exímia representante da monarquia absolutista. Desde o governo de Luís XIII, que reinou entre 1610 e 1643, a política de poder absoluto ao monarca vinha se consolidando. Um dos nomes mais importantes de seu reinado, o cardeal Richelieu, que também foi primeiro-ministro de Luís XIII, afirma que a autoridade absoluta do rei era o que garantia a existência do Estado, o Estado com aquele E maiúsculo, que significa o governo, a manutenção de todas as esferas administrativas, ou seja, do Reino da França. Foi, contudo, Luís XIV, filho de Luís XIII, que entrou para a história como o típico rei absolutista. Seu reinado durou longos 72 anos, entre 1643 e 1715, e nesse período centralizou as esferas política, econômica, jurídica e religiosa em suas mãos. Luís XIV costumava afirmar: "O Estado sou eu", resumindo o modelo absolutista de seu governo, como se o reino da França fosse a figura do próprio rei, porque o poder era absolutamente dele. Durante seu reinado, Luís XIV beneficiou burgueses enriquecidos que contavam com grandes somas de dinheiro e amplo conhecimento administrativo. Favorecidos pelo rei, muitos burgueses compraram títulos de nobreza e ascenderam socialmente. Essa prática também permitiu a ascensão ao poder político, deu grande influência econômica à burguesia e marcou, assim, uma ruptura na organização política da França. A indústria manufatureira e o comércio intercontinental foram incentivados pela coroa, que também investiu na organização de uma frota marítima para fins militares e comerciais. Até essa época, a França não havia se lançado à colonização de territórios fora da Europa, em razão das constantes guerras territoriais que o reino empreendia contra outras monarquias europeias. Com todas essas medidas, a França adquiriu autonomia financeira e finalmente consolidou um exército permanente e a burocracia que administrava o Estado. Além disso, graças à influência de membros do clero católico no governo, a monarquia francesa posicionou-se de forma contundente junto à Igreja Católica de Roma. O período absolutista da monarquia inglesa ocorreu durante o governo da dinastia Tudor, especialmente durante os reinados de Henrique VIII, que governou entre 1509 e 1547, e de sua filha Elizabeth I, rainha entre os anos de 1558 e 1603. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, da qual era o chefe supremo. Além de centralizar o poder religioso, Henrique e Elizabeth foram os responsáveis por uma série de medidas que regularam as atividades comerciais da Inglaterra com outros países da Europa. No século XVII, os reis Jaime I e Carlos I, da dinastia Stuart, tentaram levar adiante o ideal absolutista, mas não tiveram sucesso na empreitada. Inspirado nas monarquias católicas, especialmente na ideia de que os reis eram abençoados por Deus para exercer seus cargos, Carlos I procurou fortalecer os princípios do absolutismo na Inglaterra, mas a pressão de políticos católicos e uma série de iniciativas religiosas e administrativas
tomadas pelo rei, desagradaram sobremaneira os representantes da nobreza e da alta burguesia no parlamento inglês. A Inglaterra vivia ainda um momento de grandes transformações econômicas e sociais que levaram a um conturbado período de guerras civis e mudaram os rumos da política monárquica. Então, embora no século XVIII, na Inglaterra, eles quisessem implementar um reino absolutista, na Inglaterra, como houve uma série de revoltas, guerras civis, entre outros conflitos internos, os reis foram impedidos de formar um Estado absoluto na Inglaterra. E o que eles têm lá até hoje é uma monarquia parlamentarista, ou seja, existe a família real que tem determinado poder político, porém nenhuma decisão é tomada somente pelo rei. Existe um grupo, hoje não mais são os nobres, mas nesse período que eram formados por burgueses, nobres, que formam o parlamento e que auxiliam o rei na tomada de decisões. Agora vamos falar um pouquinho sobre as transformações nessa sociedade e na economia. Então, a Idade Média, como nós já sabemos, foi um período em que a circulação de conhecimento, dinheiro e mercadorias se fortaleceu. O intenso fluxo comercial com o Oriente, as novas configurações territoriais europeias e a colonização das terras americanas transformaram a relação das pessoas com o mundo material. A terra, que até meados do século XVIII era destinada à produção local, passou a ser cada vez mais utilizada para a produção comercial e mais tarde industrial. As terras comunais tornaram-se extensas paisagens ou grandes plantações de algodão. Gente, lá na página 220 tem o glossário em que se explica que a terra comunal é uma faixa de terra que nas propriedades feudais era considerada de uso comum, tanto dos senhores quanto dos trabalhadores que viviam nos feudos, tá? Mas com o aquecimento da economia na época moderna, essas terras passaram a ser cercadas pelos nobres, proprietários das terras, que procuravam desenvolver atividades lucrativas nessas áreas. Então, como a gente viu, principalmente na Inglaterra, vão ter muitas plantações de algodão. Então, esse mercado, né, do algodão, que vai produzir tecido, ele vai atender não só as pessoas que querem comprar esse tipo de produto na Inglaterra, mas também vai atender a um mercado exterior, comércio exterior, vai começar a ser vendido para outros países, ok? As cidades, repletas de trabalhadores oriundos da zona rural, de artesãos e de feirantes, tornavam-se centros comerciais onde eram vendidos produtos vindos das mais variadas regiões do mundo. Muitos economistas da atualidade interpretam essa época como o período histórico em que a economia internacional, na qual vivemos hoje, foi deflagrada, que foi aquilo que eu já comentei, falando sobre um comércio internacional, tá? Onde a Europa seria aí o centro do mundo, porque através do comércio com todos os outros continentes, a Europa seria considerada o centro do mundo. Esse foi também o contexto histórico do fortalecimento de um grupo social que encabeçaria muitas transformações nos séculos seguintes, a burguesia. À medida que as navegações comerciais se intensificavam e aumentavam as arriscadas e custosas viagens para as Índias e para a América, crescia também a influência do dinheiro português nos reinos europeus. As grandes empresas de comércio, como a Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, eram associações comerciais organizadas com o capital, ou seja, com o dinheiro, da burguesia. E o lucro dessas empreitadas só contribuía para enriquecer ainda mais os comerciantes europeus e garantir-lhes mais poder. Além disso, muitas luxuosas cortes absolutistas eram mantidas com dinheiro de burgueses que aspiravam ao status do título de nobreza. O comércio na Idade Moderna foi amplamente controlado pelos reis, que cobravam impostos e fiscalizavam a extração de minérios.
Isso era fundamentalmente para a saúde econômica, entre aspas, dos reinos europeus, pois as teorias da época sustentavam que para manter a riqueza de um estado, ou seja, de um reino, o governante deveria garantir uma balança comercial favorável e manter em seus cofres boa quantidade de metais preciosos. Então, as colônias estavam sendo exploradas tanto aqui na América como na África, com comércio de diamantes, assim com os produtos que vinham da Ásia, e os reinos estavam se fortificando e enriquecendo, tá? Bom, os metais preciosos acumulados por um reino indicavam seu índice de riqueza, por isso os reis europeus competiam arduamente pela aquisição do maior número de reserva de minérios, como ouro e prata. Essa prática foi chamada de metalismo. Já a manutenção de uma balança comercial favorável estava diretamente relacionada à posição comercial de cada estado, ou seja, um reino que vendesse, exportasse, mais do que comprasse produtos de outro lugar, ou seja, de outros reinos, ou seja, importasse, conseguiria não apenas manter suas reservas, mas também as aumentaria. Quando o livro fala que o comércio foi amplamente controlado pelos reis, havia uma lei que garantia um monopólio comercial. Então, por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Os produtos que eram exportados, explorados aqui na colônia, eles só podiam ser vendidos por Portugal. Por exemplo, o Brasil não podia fazer comércio diretamente com o Reino da França ou com o Reino da Inglaterra, mas os portugueses vinham aqui nas suas companhias comerciais, extraíam o pau-brasil, o ouro, outros metais preciosos, e aí de Portugal eles vendiam, faziam comércio com os outros reinos. Isso era uma lei. Assim também para outros metais preciosos e com outros reinos. A Inglaterra foi uma das que defendeu mais o monopólio comercial, embora também apoiasse muito a empreitada de piratas. Então, muitas vezes, isso a gente vai falar um pouquinho também mais para frente, muitas vezes a mercadoria que estava saindo do Brasil e indo de barco, imagine uma viagem que durava até quase 9, 10 meses no mar para voltar para o continente europeu, muitas vezes era saqueada em alto mar por esquadrias e por piratas que eram considerados duques, que tinham títulos de nobreza, por exemplo, na Inglaterra, tá? Bom, o Estado, então, que importasse mais do que exportasse, teria prejuízo econômico. Essas práticas econômicas foram chamadas de mercantilismo, mas alguns autores também as denominam capitalismo comercial, tendo em vista que a riqueza de um Estado dependia de suas relações comerciais. Então, hoje, nós vivemos atualmente em um sistema econômico chamado capitalismo. O mercantilismo foi mais ou menos assim o avô do nosso sistema econômico atual, tá? O modelo monárquico moderno, herdeiro do sistema feudal e das relações de vassalagem baseadas em juramentos, passou por um período de crise e transformação. Esse processo foi particular em cada reino europeu, porém com pontos em comum. Em razão do enriquecimento dos mercadores, da compra de títulos de nobreza e do fortalecimento da burguesia, o antigo regime sofreu um abalo em sua estrutura sociopolítica, principalmente no século XVIII. Dessa crise, bem como das turbulências sociais que dela brotaram, emergiu um novo modelo de organização social, pautado nos valores culturais e econômicos da sociedade burguesa. Além disso, humanistas do século XVIII argumentavam que o poder político era uma criação humana e que justificar o poder dos monarcas e da nobreza como expressão da vontade divina não fazia sentido. Pouco a pouco ganharam terreno teorias sociais e econômicas que defendiam a diminuição da intervenção do Estado, do governo, na economia e na organização social. Dessa forma, como estudaremos mais adiante, o destino das nações foi retirado cada vez mais das mãos dos reis
e de sua corte. Esse finalzinho que a Pro leu sobre a crise no antigo regime, desse modelo monárquico absolutista, a gente vai estudar mais a fundo, mas é como o livro disse, um pouquinho mais pra frente, quando a gente começa a estudar o século XVIII, ok? Agora vamos fazer uma breve revisão sobre os principais pontos que nós estudamos neste capítulo, tá? Então, sobre o antigo regime, é importante lembrar que é uma denominação dada posteriormente para designar a sociedade aristocrática europeia da Idade Moderna, marcada pelos governos monárquicos absolutistas. 2. A sociedade europeia organizava-se basicamente em três grandes grupos. Então, quais eram as classes sociais que existiam nessa sociedade europeia? A nobreza, né? Então, que continham os nobres, entre os quais se incluía o rei e a família real, o clero, que se reunia tanto os altos membros da igreja quanto os religiosos mais simples e a população em geral da qual se destacava, a burguesia enriquecida, os camponeses, que ainda compunham a maior parte da população, e os trabalhadores urbanos. Sobre a reforma protestante, foi um movimento de religiosos que criticavam práticas e elementos da doutrina da Igreja Católica. A Contra-Reforma foi o nome dado ao conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica para conter o avanço dos movimentos protestantes. Dentre as principais medidas, destacam-se a publicação do Index, com a lista dos livros proibidos, e a reativação do Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição. Então, o que foi, por último, ponto final, o que foi o absolutismo monárquico? Foi um regime político em que o rei concentra todo o poder. Para isso, contava, de maneira geral, com o apoio da nobreza e da burguesia mais enriquecida. Uma coisa só que eu não comentei, embora eu tenha lido nessa aula, é que o absolutismo dos reis, ele também foi justificado por uma questão religiosa. Então, havia uma concessão da Igreja Católica que dizia que o rei governava por um direito divino, ou seja, Deus havia escolhido aquela família, aquele rei, para governar os povos. E dificilmente nesse período, mesmo do início da Idade Moderna, isso ia ser questionado, porque as pessoas, embora tenham questionado alguns pontos da Igreja Católica, das práticas da Igreja Católica, alguns pontos até muito ruins, como a corrupção, a venda de indulgências, entre outros, eles não iam questionar o próprio Deus. Então, se a igreja falava que Deus é quem havia escolhido aquela família para herdar o poder e sempre governar o Estado, ou aquele reino em específico, as pessoas aceitavam. E essa mudança começa a acontecer de questionar essa razão divina, essa explicação religiosa, somente a partir do século XVIII, tá bom? Mas isso a gente também vai ver com mais calma, é só para vocês já irem se habituando com essa ideia sobre o absolutismo na Europa, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido os temas. Qualquer coisa, tirem suas dúvidas via Schools, via binóculo, e tenham um bom dia. Tchau, tchau!